E aí, tudo bem? Eu me chamo Matheus e você está assistindo a Educação Musical Inclusiva. Essa websérie é produzida aqui em Feira de Santana e para esses próximos episódios nós entrevistamos alguns professores e professoras de música feirenses que relataram suas experiências relacionadas à educação musical dita como inclusiva. Nesse episódio conversaremos com a professora do curso de licenciatura em música da Universidade Estadual de Feira de Santana, Cláudia dos Santos, e o Alan, estudante do curso de música da UFS, sobre a experiência do ensino de teclado em um projeto de extensão universitária. Já digo que é uma honra contar com a presença de vocês na nossa websérie. Agora nós vamos conhecer a experiência da professora Cláudia, minha queridíssima prof e atual coordenadora do curso de licenciatura em música, juntamente com o Alan. Na nossa entrevista, eles relatam sua experiência com a educação musical inclusiva. Vamos acompanhar. No projeto Sons e Teclas, então, a gente tinha um aluno que tinha autismo. Ele tem, na verdade, autismo, né? Ele é filho de um funcionário e tudo. E aí, de início, quem dava aula para ele, logo que começou o projeto, em 2016, ele ficava numa das turmas que a professora Mônica atendia. Aí, depois que a professora Mônica saiu para o doutorado, daí ele ficou na nossa turma. Nesse momento, eu estava com uma bolsista, Lorena, que agora já é formada, né? E depois com o Alan, que também que é do curso, né? Então, assim, enquanto a gente estava presencial, ele participou das aulas, né? Agora, no online, ele participou, acho que um pouco, assim, no ano passado, e depois a mãe pediu para ele não participar, porque ele não estava se adaptando, né? Mas, assim, que tipo de desafios que a gente tinha? Ele era bem agitado, né? Mas é uma criança muito musical. Hoje ele deve ter uns 12, 13 anos, eu acho. Então, ele chegou pra gente, ele tinha 7 ou 8, eu acho, assim, mais ou menos, tinha 8 anos. Mas, assim, sempre foi muito musical. A gente conseguiu que ele conseguisse ler umas notas, e ele era muito bom ritmicamente. Bom, eu nunca tive, antes da UFES, eu nunca tive a experiência com alunos, né, de ter estado com alunos com deficiência, assim. E quando eu soube que teríamos no projeto um aluno com TEA, autismo, a princípio eu não vi como uma dificuldade, um desafio assim. Primeira coisa que eu fiz foi observar, conversar muito com os antigos professores, bolsistas, que participavam do projeto Sons e Teclas. E a partir daí, das observações que eu fiz, eles dando aula, como é que ele tratava esse determinado aluno, eu comecei a atuar como bolsista. Então, os desafios em si não foram em relação à metodologia ou pedagogia que era utilizada, mas a forma de tratamento. Como esse aluno ele era uma criança autista, a princípio, quando a gente vai dar aula, qualquer criança, quando a gente chega a alguma pessoa nova, ele é difícil de se abrir, né? Então, a mesma coisa aconteceu com ele. Então, eu cheguei aos poucos assistindo a aula junto com eles, vendo a professora Cláudia, no caso, dar aula para eles, e aos poucos eles foram se familiarizando comigo, e a princípio não teve nenhum desafio em si para mim, para dar aula para este aluno, no caso. Como se trata de um projeto que visa o ensino coletivo em grupo de instrumentos de teclas, no caso o teclado ou o piano, a princípio as atividades eram voltadas para isso, para tocarem em conjunto, tocarem todo mundo junto, um ouvindo o outro e tal. Metodologias diferentes em si não tiveram para esse determinado aluno. O que teve foi uma forma de tratamento diferente em relação aos outros. E ele era aluno também de um outro ex-aluno nosso, também formado. Inicialmente, antes de ir para o projeto, ele fazia bateria, percussão com esse outro professor.
Aí depois ele ficou só no projeto, né? Ele acompanhava, assim, todas as aulas. Tinha aulas que ele não conseguia acompanhar, que ele precisava sair, ele queria muito a mãe, ele chamava a mãe acompanhava bastante, né? Mas a gente tinha na mesma turma um menino que era colega de aula dele. Eles estudavam no SEB. No SEB nada, isso é a creche, é a escola da UFRGS, né? E então ele se ajudava, esse menino ajudava muito ele, assim, conversava muito com ele também. A gente conversava, a gente fez muitos jogos, né? Porque ele muito inteligente, e a gente trabalhava com bastante jogos, trabalhava bastante com imitação. Tinha vezes que ele não conseguia fazer, ele desistia, ele ficava bravo, e a gente trocava atividade, ou assim, como nós estávamos em 2 pessoas na sala, uma pessoa ficava mais do lado dele para dar um apoio, né? Ele gostava muito de um jogo que a gente... Ele amava assim... Eu estou falando amava porque a gente não viu mais ele, mas provavelmente ele continua assim. Amava doces, né? Doce. A gente levava algum doce para aula, fazia a brincadeira de notinhas de chocolate com aqueles M&M. Então, colocava na pauta e ele tinha que dizer a nota que era para poder pegar o M&M e comer, sabe? Então, aquilo funcionou muito bem. Todas as aulas a gente fazia. E ele participava muito bem, sabe? Só que, claro, é um desafio porque a gente precisou adaptar muitas coisas, assim, para poder atender ele e para poder fazer com que os outros alunos também, que depois entraram mais uns 2 ou 3 na turma, para que a aula pudesse render igual para todos, que não ficasse muito maçante para os outros, né? E que não ficasse além do que ele poderia aprender. Então, a gente usou muitas questões de jogos e tudo. A gente contou muito com o apoio da mãe. A mãe foi muito presente durante todo o processo, ajudando e apoiando, e ficando ali. E, então, foi bem importante para nós. Ele gostava muito das apresentações, ele se esforçava muito quando a gente estava fazendo as apresentações. Mas, basicamente, é isso. Então, ele não está com a gente agora, porque a gente está online, né? Mas acredito que quando voltar presencial, possivelmente ele deve voltar. Sempre que a gente ia fazer o planejamento, eu e a bolsista, e depois a Alana, né, a gente procurava sentar e buscar alguma coisa que fosse... porque ele fixa muito pouco tempo a atenção, né, nas coisas. Então, e ele é muito sensível, muito sensível. Tinha certas músicas que ele começava a chorar, porque teve uma vez que era uma música do Natal de uma girafa, uma tal música de girafa. E a gente disse, então... Aí ele começou a chorar. A gente disse, não, vamos trocar de música. Então, não deixa eu escutar. Eu falei, os meninos estão chorando, é muito triste. Ele, não, mas eu preciso escutar. Eu preciso escutar. Aí depois a mãe veio relatar que ele tinha alguma, assim, além do autismo, ele tinha, assim, depressão também, né, alguns sinais, né, de depressão. Então, mas a gente deixou escutar e logo, vamos trocar de atividade, vamos pular, e ele sempre muito solícito nas aulas, às vezes que ele não queria fazer nada. Então, a gente, sabe, ou então ele queria ir para o teclado que estava o colega dele, e esse colega dele foi essencial, porque ele tinha uma paciência com esse menino, muita paciência. Porque ele vinha para cima do teclado, assim, e o menino estava tocando direitinho ali, ele vinha e tocava assim, sabe? E o menino, não, deixa eu tocar, sabe? Todo assim. E a gente, não, faz o quê? Vamos lá. A gente sempre brincou muito com ele, sabe? Mas esse menino ajudou muito, essa questão dele ter esse apoio nesse menino foi muito bom, assim, para ele também na aula, sabe? E eu ia falar... Sim, a mãe, o apoio parental foi muito importante, muito importante. Inclusive, assim, Lorena, ela fez o TCC dela baseado nessa experiência, não só com esse menino, mas com os outros alunos, todos são de técnico,
falar de recursos foram jogos, foram atividades que utilizassem o corpo, atividades com movimento, com canto, são coisas que fizessem integração entre ele e os outros colegas, né? Jogos entre eles, algumas competições, mas não muita competição. A gente não gosta muito de competição entre eles, mas alguma coisa que pudesse fazer com que eles se motivassem a estudar. E ele realmente, quando ele estudava em casa, assim, foi impressionante. Ele viveu um momento muito bom, porque é um menino muito musical. Os pais gostavam de rock, e ele sabia essas músicas de rock com um ritmo muito bom. Eu acho que é isso, assim, e só vamos aguardar agora o final da pandemia, o final da pandemia não, o retorno das atividades para ver se ele de volta com a gente. Muito bem, lembrando que você pode ficar à vontade para comentar aqui embaixo suas impressões sobre os relatos dos nossos convidados. Essa foi a experiência da professora Cláudia e do Alan, né? E nós também queremos saber a sua, para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Então não deixe de interagir. Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. A gente se encontra no próximo, onde continuaremos falando sobre a educação musical inclusiva em Feira de Santana. E não se esqueça de ouvir o novo episódio do G-Concast com a professora Lucimei. O link já se encontra aqui embaixo na descrição. Até lá!